O tema que nós vamos a tocar agora é muito importante, porque até aqui nós temos visto a origem da iniquidade através do pecado. Nós temos visto o ciclo da iniquidade e temos visto como o pecado, como a iniquidade gera o pecado, mas o pecado gera mais iniquidade, e como podemos estar situados na rebelião, na transgressão e virar fazedores de iniquidade. Mas essa não é a única forma na qual a iniquidade se origina nas nossas vidas. Essa é apenas uma das formas nas quais a iniquidade é originada nas nossas vidas. Vamos ver mais outra forma na qual a iniquidade se origina nas nossas vidas. Amém? Trauma. A iniquidade também pode ser gerada nas nossas vidas através do trauma. Agora, o que é um trauma? É sempre bom termos a definição de cada aspecto que nós vamos falando dentro do treinamento. O que é um trauma? Um trauma é um acontecimento na vida da pessoa que se caracteriza por 3 componentes. Todo trauma, então, ele tem 3 componentes. O primeiro componente, a intensidade do evento. Esse é o primeiro componente do trauma. Quão intenso foi o evento que marcou a vida da pessoa? Qual é a intensidade desse evento? Segundo componente é a incapacidade de responder adequadamente a este evento. Incapacidade de responder adequadamente neste evento. Agora, se nós consideramos que a maior parte dos traumas acontecem entre os 0 e os 6 anos, nós temos que ficar cientes de que nessa idade não há como nós possamos responder adequadamente a um evento traumático. Nessa idade as crianças não têm uma opinião formada para poder dar uma resposta a um evento traumático. Não tem como se defender de um evento traumático, mas também não tem ainda a opinião formada nem a maturidade como para poder agir ante um evento traumático. E o terceiro componente do trauma é o transtorno, o efeito desequilibrante que provoca o evento. Que é o que acontece depois do trauma? Quais são as consequências do trauma? Que efeitos colaterais nós temos depois de um evento traumático? O efeito desequilibrante que provoca o trauma. Então, 3 componentes muito importantes. Todos nós, nas nossas vidas, temos experimentado trauma. De alguma ou outra maneira, em alguma ou outra intensidade, temos experimentado traumas. A palavra trauma, etimologicamente, é a palavra grega. Etimologicamente a palavra grega trauma significa ferida. Trauma, então, é sinônimo de ferida e deriva do termo perfurar. Olha o significado. Ferida, quando nós falamos de trauma, falamos de uma ferida, mas de uma ferida que tem uma característica, que perfura a nossa vida, que marca a nossa vida. A nossa vida não será a mesma depois de um evento traumático, a não ser através de uma ministração e um processo de restauração do Espírito Santo em nós. Agora, quando falamos de trauma, fazemos referência a um fato que deixou sua marca, selo, algo que fratura nosso interior, algo que marcou as nossas vidas, algo que fraturou as nossas vidas,
algum selo que foi colocado nas nossas vidas, que fratura o nosso interior, sobretudo atinge a nossa personalidade, atinge o eu da pessoa. E, como efeito colateral, nós podemos ver uma crise na identidade da pessoa. Agora, frente a todo fato traumático que afeta nossas vidas, se coloca em jogo uma série de condutas que terão como consequência potencializar mais o conflito. Depois de que o trauma, depois de que a ferida, depois de que acontece uma perfuração na nossa personalidade, na nossa alma, existem uma série de condutas que, em vez de melhorar, ou em vez de ajudar na administração desse trauma, dessa marca, desse selo, só potencializam mais o conflito. A pessoa, frente ao trauma, ela tenta, ainda que fracasse, em definitiva, ela tenta achar uma saída. Ela tenta buscar um mecanismo de escape ao trauma. Um mecanismo que faça com que ela esqueça e não tenha mais lembrança do trauma. No campo da psicologia, isso se chama mecanismo de defesa. Depois que a pessoa sofre o trauma, ela vai procurar se defender disso, vai procurar tentar esquecer isso, sair dessa situação que provocou uma fratura no seu ser interior. Isso se chama os mecanismos de defesa. Agora, existem vários mecanismos de defesa. O primeiro é a repressão. A pessoa reprime a lembrança do incidente que causou dor, enviando-o ao inconsciente. Mas o que se reprime, na verdade, é apenas o pensamento, porque a angústia e o efeito que rodeia o trauma, ele fica na consciência. Tem pessoas que depois de ter experimentado um trauma, de ter sido feridos na sua personalidade, eles deletam isso da sua memória, ou tentam deletar, mas ainda que deletam o pensamento e até as imagens, a dor que foi causada, a angústia, o impacto espiritual e na alma, não é deletado simplesmente com tentar esquecer o que aconteceu. O tempo não soluciona o trauma. O trauma tem que ser ministrado, porque o trauma gera iniquidade. O trauma, ele distorce a personalidade da pessoa, distorce uma imagem sadia da pessoa, distorce a identidade da pessoa. E tudo que tem a ver com distorção é iniquidade. Então a iniquidade também pode ser gerada através dos eventos traumáticos. Uma pessoa que passou por um evento traumático nunca mais é a mesma. Algo acontece no seu ser que é distorcido, que é pervertido. E um dos mecanismos que as pessoas procuram é deletar isso das suas mentes. Não, nada aconteceu. Isso não tem mais nada a ver na minha vida. Mas quando você começa a ministrar elas, é necessário que elas possam reconhecer que ainda isso afeta na sua vida, para que possam ter a liberdade. Esquecer ou esconder a situação não adianta no trauma. A única coisa que faz é que uma implosão comece a acontecer na vida da pessoa. E há um determinado momento no qual a pessoa vai manifestar todo o que está acontecendo internamente. Essa implosão vai virar uma explosão. Então é por isso que é necessário ministrar também a iniquidade, não só
desde o ponto de vista do pecado, da rebelião, sino também do trauma, porque o trauma afeta as pessoas. Outro mecanismo de defesa é o isolamento. A pessoa separa a ideia, os sucessos traumáticos da angústia. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, alguém que foi violado normalmente vai tentar ir pelo mecanismo de defesa da repressão. Que mais ninguém saiba do que aconteceu na vida dele, que mais ninguém saiba que ele recebeu um impacto que marcou a sua vida, que selou a sua vida, que afetou, que distorceu, que pervertiu a sua personalidade. E as pessoas ficam guardando isso e deletam as imagens do trauma, mas os efeitos ainda continuam na vida das pessoas. Agora, quando a pessoa decide ir pelo isolamento, o que acontece? Que a pessoa separa o sucesso traumático da angústia. Então, muitas vezes nas ministrações você se encontra com casos nos quais você pergunta para a pessoa: você foi violado, foi abusado? E a pessoa fala assim: faz tantos anos eu fui abusado. Mas não mostra nenhum sintoma de dor, porque está separando a angústia do sucesso traumático. É lógico que isso também não funciona. Isso leva a pessoa a entrar mais na depressão. Outro mecanismo de defesa é o desplazamento. Essa palavra não existe, não. Desplazar. É que vocês não estão atualizados com o novo português, gente. Ah? Deslocamento. Obrigado, Messia. Deslocamento. A pessoa coloca a sua angústia numa outra pessoa. Você já viu que há pessoas que, quando elas foram vítimas de um trauma, de uma ferida, de um abuso, elas tentam transferir isso em outras pessoas. Esses são os irmãos piqui. Piqui é a fruta que você aperta e saem os espinhos. Tem pessoas que, quando foram vítimas de um trauma, logo depois, elas querem que todas as demais pessoas experimentem a dor que elas sentiram. É como que elas querem buscar alguém que também seja culpável do trauma que elas vivenciaram. Você já experimentou algo assim? Conhece pessoas que tentam colocar sua angústia em uma outra pessoa, ou às vezes um objeto, ou às vezes um animal. Outro mecanismo de defesa: projeção. A pessoa atribui ao exterior os aspectos, qualidades que ela possui, mas não reconhece isso em si mesma. Uma pessoa que teve uma situação traumática, é comum encontrar um padrão na pessoa. Qual? Que a pessoa tenta atribuir ao exterior todos os aspectos desse evento, mas não reconhece que isso é uma evidência na sua vida. Por exemplo, uma pessoa que foi abusada e que está cheia de amargura, ela vai tentar se justificar que foi porque fizeram isso com ela, que foi que ela foi inocente, mas nunca vai reconhecer que ela tem um problema, que ela está magoada com esse incidente. Sempre vai procurar botar a culpa, jogar a culpa em outras pessoas e não reconhecer o seu problema. Toda pessoa que foi vítima de um trauma tem iniquidade. E até a pessoa não reconhecer essa iniquidade, a pessoa não pode ser livre. Há distintas iniquidades que são relacionadas com o trauma. Por exemplo, a iniquidade do medo. Uma pessoa que sofreu um trauma relacionado ao medo, por exemplo, a sua personalidade foi totalmente
afetada. E ela agora tem na sua vida uma condição de medo. Por exemplo, alguém que sofreu um acidente e foi afetado através desse trauma seriamente, fica com uma condição de medo a ter acidente em qualquer outro momento. É ou não é? Alguém que teve um acidente de avião tem medo, pânico a subir em outro avião. Mas esse medo é uma iniquidade que foi gerada através do trauma. É uma iniquidade que distorceu a vida da pessoa. Mas até que a pessoa não reconheça que tem medo, a pessoa não pode ser livre. Uma pessoa que foi abusada, vamos falar de algo mais leve. Uma pessoa que foi traída, por exemplo. Traída não é leve, não. Mas é mais leve do que o abuso. Uma pessoa que foi traída, por exemplo, fica com um trauma de quê? De desconfiança. Ela olha a todos como que todo mundo fosse trair ela de novo. Como que alguém está procurando tomar vantagem dela. Fica com uma iniquidade de desconfiança. Queridos mineiros, a desconfiança é uma iniquidade. Temos justificado, não, mas é que mineiro é desconfiado. Querido, isso é uma iniquidade. E efetivamente mineiro é desconfiado. Mas isso é uma iniquidade que atinge todo o território de Minas Gerais. Mas você não é mais mineiro, você tem a sua cidadania celestial. Então você não tem por que ficar com um pé atrás. Fica com os dois pés na frente. Amém? A desconfiança é uma iniquidade. Não, mas que você não sabe. Hoje em dia você não pode confiar em ninguém. É verdade que hoje em dia há muitas pessoas que defraudam a confiança. Mas viver uma vida com medo a ser traído, que é a desconfiança, é uma perversão, é uma distorção da personalidade. O normal, sabe o que é? Que você confie. O normal não é que você desconfie das pessoas. O normal é que você possa olhar as pessoas com olhos de redenção. Isso é o normal. O normal não é que você olhe as pessoas com olhos de suspeita. Você vai ver algo que é muito comum, eu já vi aqui. Quando alguém está fechando um negócio com um mineiro, sabe o que o mineiro pergunta? Ele não pergunta quanto é que eu vou ganhar, quanto é que você vai ganhar. Mas é assim, gente. Quanto é que você vai ganhar? Mas é pelo trauma que há em Minas Gerais. Agora, se você vai ver as raízes de Minas, você se encontra com o quê? Com Tiradentes. É ou não é? E a traição de Tiradentes. É ou não é? Isso foi um incidente traumático que afetou toda a região. Mas, se você não reconhece que você tem esse problema e que isso é uma iniquidade, você não vai ser livre. Que todo mineiro é assim, mas você não foi chamado para ser igual a todo mineiro. Você foi chamado a ser igual a Jesus. Mas até você não reconhecer, você não vai ser livre. Desconfiança é uma iniquidade que tem uma forte raiz de insegurança. Vamos lá. Vamos falar um pouco da rejeição. Rejeição. A rejeição é uma ferida, portanto, é um trauma. É inserida na vida de uma pessoa. Quando ela é inserida na vida de uma pessoa, dois problemas paralelos acontecem, surgem. O primeiro,
o medo à rejeição. E o segundo, a autorrejeição. Estas são duas raízes da rejeição. A rejeição é uma ferida no eu. Mas quando acontece esta ferida, quando acontece este trauma, duas raízes paralelas são estabelecidas: o medo à rejeição e a autorrejeição. Agora, para falar da rejeição, nós precisamos entender o seguinte: a rejeição provém da ausência de amor, de aceitação e de aprovação. As três As: amor, aceitação e aprovação. Quando uma dessas três As nas nossas vidas é quebrada, acontece a rejeição. Por exemplo, quando alguém não me aceita, isso cria em mim uma ferida de rejeição. E vai se desenvolver algo na minha vida paralelo. A autorrejeição: eu vou me rejeitar, porque será que eu não fiz bem? Ai, que eu não sou bom para isso, não. Eu poderia ter feito melhor. E também vai se criar o medo à rejeição. Mas será que vão me aceitar? Será que eles vão gostar de mim? É ou não é? Essas duas raízes são raízes que destroem a vida das pessoas, porque limitam a vida das pessoas. A rejeição limita a vida das pessoas de uma maneira de escravidão. Faz as pessoas escravos da opinião de outras pessoas. Faz as pessoas escravos do amor de outras pessoas. Faz as pessoas escravos da aceitação de outras pessoas. Nós precisamos sermos curados na rejeição, porque de uma ou outra maneira, em algum momento das nossas vidas, nós sofrimos uma ferida, ou porque alguém não nos amou, ou porque alguém não nos aprovou, ou porque alguém não nos aceitou. É ou não é verdade? Por exemplo, algo que até parece bem simples, mas que acontece muito, é o seguinte: na escolinha, quando as crianças estão, isso acontece em todo momento, quando as crianças estão em uma aula, vamos falar de matemáticas, e uma das crianças não está entendendo, levanta a mão e pergunta. Faça uma pergunta para o professor, mas é uma pergunta que para os demais é uma pergunta que não deveria ter sido feita, porque é uma pergunta boba. Mas para ele é a pergunta que vai dar a saída. Então ele levanta a mão e pergunta. O que acontece com os demais? Começam a zombar dele. Burro, é bobo, você não serve. Isso cria um trauma de rejeição na vida das pessoas. Essa criança vai passar grande parte da sua vida achando que tudo que ela fala é uma bobagem. Isso faz com que ela fique na timidez e nunca mais queira perguntar e fique cheio de dúvidas. E eu sei que muitos aqui de vocês atravessaram por essa situação. Outro dos incidentes traumáticos é quando na adolescência você começa a gostar de alguém. Esse alguém que para você é a pessoa ideal, o menino ou a menina, que para você é a menina, o menino mais bonito do mundo. E você se aproxima nele porque você gostou dele. E você gostaria que ele fosse ter um namorado. Mas esse menino ou menina te acharam feio. E namorar com você, você é muito feio. Você fica rindo, mas isso acontece. Isso é uma realidade. Isso provoca uma ferida de rejeição. Ah, eu sou feio.
então eu nunca mais vou procurar ninguém. Eu não posso olhar nenhuma menina bonita porque eu sou feio. Isso causa com que as pessoas comecem a procurar mecanismos de defesa. Tem muitos que o mecanismo de defesa que eles fazem é afetar outras pessoas, colocar culpa em outras pessoas ou se vingar em outras pessoas. O mecanismo de defesa que é muito comum, que é um padrão dentro da rejeição, é a mulher que foi violada desconta com o marido. Passaram anos de que ela foi violada, mas a imagem masculina nela foi uma imagem que causou uma perturbação, que causou uma distorção, que causou uma perversão. Mas como ela não tem como descontar com a pessoa que violou ela, desconta com o marido, desconta com o esposo. Ministrando, você encontra com que muitas mulheres que foram abusadas e que estão casadas têm problemas de aceitar seu cônjuge. É como que odeiam o cônjuge. E elas falam, mas meu marido é maravilhoso, é uma pessoa muito ótima, mas eu não consigo amar ele. É porque houve um trauma que causou uma distorção na tua personalidade, no teu eu. Meninos que ouviram dos seus pais que eles não serviam, que eles não prestavam, são pessoas que crescem com um alto grau de rejeição e crescem magoados e são os futuros criminais que vão desenvolver um mecanismo de defesa para provar a seus pais que eles podem ganhar a atenção de alguém. Crianças que foram descuidados, que não têm atenção, começam a procurar um mecanismo de defesa através da rebeldia. A rebeldia é basicamente uma ferida de rejeição, é um trauma. A pessoa não se sentiu valorizada, não se sentiu amada e tenta chamar a atenção, tenta demonstrar às demais que ela pode, que ela tem valor. Só que nesse mecanismo de defesa, o único que faz é afundar mais na rejeição. Está me seguindo? Este é um tema delicado, mas está ligado à iniquidade, porque distorce a nossa personalidade. Todos nós experimentamos traumas, mas isso tem que ser ministrado nas nossas vidas. E precisamos reconhecer que temos que ser ajudados. Ah, não, eu nunca. Por exemplo, a inveja é uma manifestação da rejeição. Que é a inveja? Porque ele sim e eu não. Porque a ela deram isso e a mim não deram. E é tão sutil, mas é tão venenosa, faz tanto dano nas nossas vidas, porque distorce a nossa personalidade. Os ciúmes, mas todos eles têm uma raiz na rejeição. Os vícios, por exemplo, muitas pessoas viciadas começaram esse vício como um mecanismo de defesa, de escapismo, para sair da situação que estavam vivendo nos seus lares, para sobreviver ao divórcio que os pais fizeram e que causaram uma ferida neles. Muitos dos vícios têm a ver com rejeição, com trauma. Agora, o medo à rejeição se manifesta quando alguém, após sofrer muito com uma ferida, tenta evitar sofrimentos, criando mecanismos de
defesa. Alguém que foi ferido, ele vai tentar, por todos os caminhos, evitar novamente ser ferido. Você conhece a tartaruga? Tem muito crente tartaruga, que tem o casco e por fora são fortes, mas por dentro só choram. Tentam aparentar que são fortes para quê? Para que ninguém mais fera eles, para não serem feridos. Se eu me mostro forte, ninguém vai me ferir, ninguém vai brincar comigo, ninguém vai me trair. Mas só que atrás desse casco há uma forte ferida de rejeição. Você já viu que há pessoas que intimidam? Que através da intimidação conseguem manipular as pessoas. Isso mostra raízes muito fortes da rejeição. Então a rejeição é uma ferida, portanto, é um trauma e denota iniquidade. As pessoas que são feridas suspeitam das intenções das pessoas e desconfiam de cada um que se aproxima dela, com um extremo medo de que outro venha lhe trair. Isso é denominado pelos psicólogos como paranoia. Você já viu que há pessoas que desconfiam de tudo? Isso é paranoia. Mas a paranoia é uma iniquidade. Por outro lado, quando alguém é ferido, o sentimento de autorrejeição surge, juntamente com o sentimento de culpa. Isso estimula o desenvolvimento de múltiplas personalidades, caracterizado como esquizofrenia. A esquizofrenia significa mentes divididas. Isso significa a palavra esquizofrenia. E denota múltiplas personalidades. Mas essas personalidades se desenvolvem a partir de uma ferida de rejeição. Quando as pessoas são feridas na sua autoestima, no seu eu, elas começam a se autorrejeitar. Então tentam ser alguém que agrade a demais pessoas, mas que não são eles mesmos. Começam a fingir e a tomar personalidades de outras pessoas. Isso se chama esquizofrenia. Está muito ligado à iniquidade da rejeição. A rejeição, então, é uma iniquidade que afeta as nossas vidas. Algumas causas para a rejeição. Conceição logo após o casamento. Pessoas que depois de ter casado, ela fica grávida, isso causa uma rejeição. Sabe por quê? Que o que vão falar de mim? Vão falar que eu casei grávida. Vão pensar, vão achar que eu estava grávida quando eu casei. E a gente apenas está curtindo e já vai trazer mais alguém nesta vida. Vocês já ouviram falar isso? Pessoas que são traumatizadas por uma concepção logo após do casamento. Outra das circunstâncias é concepção próxima ao nascimento do filho anterior. Quando os filhos são muito seguidos, a concepção é muito próxima, isso cria em um deles a rejeição. Se sentem desprotegidos.
Outra causa de rejeição, as preocupações financeiras na família. Ela ficou grávida, mas justamente está atravessando uma crise financeira. Como é que vão fazer para sustentar essa criança? Isso causa rejeição na criança, no bebê. Conflitos entre os pais, o divórcio sempre vai causar rejeição. Concepção não esperada ou indesejada. Eles não tinham planificado ter o bebê e o bebê chegou. Eles rejeitam o bebê porque eles tinham outros planos. Isso causa rejeição no bebê, no ventre do bebê. Isso faz que o ventre seja um ambiente hostil para o bebê. Mas se apenas um embrião, ele não sabe nada. Você vai ver amanhã como os últimos descobrimentos cientistas falam que, segundo a epigenética, desde que a pessoa é concebida, ela tem um contato imediato com seu meio ambiente. E esse contato pode determinar muitas coisas, favoráveis ou desfavoráveis da pessoa. Tentativa de aborto. O bebê, ele tem um encontro com o espírito de morte. Estão querendo tirar a vida. O ambiente onde ele está sendo hostil para ele. Estão querendo tirar a vida dele. Outro aspecto importantíssimo é gravidez depois do aborto. Se o aborto não é ministrado, o aborto é um altar para a morte. É um altar para um principado que se chama Moloque. É oferecer os filhos através do fogo. Então, foi estabelecido um altar à morte. A pessoa não foi ministrada, ficou grávida de novo. Esse bebê vai ter um encontro nesse altar da morte. Faz anos atrás eu tive um caso de ministração muito interessante. Eu estava ministrando uma menina que ela tinha problemas seríssimos de medo. Mas ela não conseguia descobrir qual era a causa, não conseguia achar a causa. Orando por ela, o Espírito Santo colocou no meu coração que ela tinha tido um encontro com a morte. Então eu perguntei para ela se ela tinha tido algum acidente, algum encontro com a morte. Ela falou, nunca. Mas eu perguntei, Espírito Santo, você me falou. Me fala mais especificamente. E o Espírito Santo me falou, ela esteve no ventre da sua mãe depois de um aborto e teve um encontro com a morte. Quando eu perguntei para ela se ela sabia se sua mãe tinha tido um aborto antes dela, ela começou a chorar. E ela falou, sim, é verdade. Foi nessa circunstância, no ventre da mãe, que ela teve um encontro com o espírito de morte, no altar de Moloque, no altar da morte. Depois de ministrar ela foi totalmente livre dessa iniquidade, mas isso me ensinou algo. Às vezes achamos que todas as coisas acontecem quando nós nascemos, mas é tão importante o período no ventre da mãe, é tão determinante para a vida das pessoas, porque marca a vida deles, ou com a rejeição ou com o amor. Às vezes tomamos muita ênfase no que aconteceu depois que a pessoa nasceu, e os problemas maiores estão antes de que ela nascesse. Está me seguindo? Rejeição ao bebê por causa do sexo. Eu queria que fosse
homem, ela é uma mulher. O bebê sente isso. O bebê tem um contato com todo o seu meio. E ainda geneticamente ele tem contato. Ele percebe tudo isso. Isso gera rejeição na vida das pessoas. O bebê nasceu com algum síndrome e foi rejeitado. São situações muito clássicas dentro da cura interior, dentro da ministração da rejeição. Agora, essas situações que afetam diretamente o bebê abrem portas para que espíritos demoníacos se alojem no ventre. Os bebês possuem uma percepção muito clara do ambiente em que eles estão. Satanás aproveita também de momentos difíceis na hora do parto. Por um lado, temos que muitos dos problemas da rejeição são gerados no ventre, mas também Satanás aproveita para marcar as vidas na hora do parto. Um deles, e talvez o mais comum, é quando o cordão umbilical envolve o pescoço do recém-nascido. Esse também é um encontro com a morte para o bebê. O bebê que passa por esta situação, ele vai ter que lutar, ele vai ter que ser ministrado nesse trauma, e um trauma muito forte, que limita a sua capacidade e afeta diretamente no seu caráter. Pessoas que tiveram, na hora do parto, complicações com o cordão umbilical, são pessoas que foram feridas e marcadas pela rejeição. Outra circunstância que o diabo usa para marcar a vida das pessoas com a rejeição é o abuso. O que é o abuso? Abuso significa o exercer da força contra alguém que ainda não tem possibilidade de se defender. Existem 4 classes de abuso. A primeira, abuso sexual. A violação não é simplesmente algo que acontece no corpo, mas também na vontade, privando o ser da liberdade de decisão. Um abuso sexual é violação, uma imposição da relação sexual. E você vai ver algo. A maior parte dos abusos sexuais acontecem nas crianças. Mas isso é algo intencional do diabo para marcar a vida da pessoa. Uma criança ferida é uma pessoa que fica totalmente paralisada toda a sua vida, a não ser que seja ministrada. Abuso psicológico é um maltrato constante através de palavras ofensivas que anulam o potencial de um indivíduo e o amarram. As palavras são espíritos que se entronizam na alma da vítima e afetam sua personalidade, obrigando a pessoa a acreditar no que é dito contra ela. As palavras têm um poder muito grande no mundo espiritual. E elas podem causar nas pessoas uma anulação total da personalidade. Pessoas que ouviram dos seus pais que eles não prestam, são pessoas que vão lutar toda a sua vida para tentar sair desse trauma. Palavras. O abuso físico é a imposição de autoridade a alguém mais fraco. Quando isso acontece, a regra
do que significa autoridade é violada. A autoridade não se impõe, se reconhece. Você já leu na Bíblia, que é uma passagem que diz para os pais: pais, não leveis a ira aos vossos filhos? No original não diz isso. No original diz: pais, não leveis a rebeldia aos vossos filhos. Quando a autoridade é imposta, isso causa rebeldia na vida da pessoa. Se você tem que impor autoridade, porque você não tem nenhuma autoridade. Porque a autoridade não se impõe, se reconhece. E quando não se reconhece, porque não há. E se você impõe, você cria rebeldia na vida das pessoas. Você já viu que há pessoas, pais, que impõem constantemente a sua autoridade. Eu sou pai e ponto. Você vai fazer tudo o que eu mandar. Mas por quê? Porque sim. Porque eu sou o papai. Eu sou o esposo e você tem que fazer tudo o que eu mandar. Porque a Bíblia diz que você tem que estar sujeita comigo. Esses são abusos de autoridade. Esse abuso também pode se manifestar através de golpes, castigos selvagens, pais que açoitam seus filhos, torturas, em outras palavras, de violência doméstica, a qual é considerada crime. O abuso religioso é a obrigação de participar de ritos religiosos, seitas e outras coisas. Obrigar os filhos a participar de sessões de espiritismo, por exemplo. Esse é um abuso religioso. Você vai participar dos sacrifícios que se fazem no espiritismo. Esse abuso impõe uma crença e priva a verdadeira revelação da fé genuína e do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Quando você impõe autoridade no aspecto religioso, você está levando a pessoa a uma religião, mas não a um relacionamento com Jesus. Outra manifestação desse abuso é o legalismo. Você não pode usar saia a não ser abaixo do joelho. Tem lugares onde a saia tem que chegar até o tornozelo, porque isso é mostra de santidade. Mas isso não é mostra de santidade, não. Isso é um legalismo, são regras humanas que foram acrescentadas à palavra do Senhor. Que é um legalismo? É tudo o que é acrescentado à palavra do Senhor. As mulheres têm que usar o cabelo comprido. E tem o cabelo comprido, saia comprida e língua comprida. A língua é igual de comprida do que a saia e o cabelo. Isso é legalismo. A espiritualidade não se mostra por fora. A espiritualidade é um relacionamento íntimo com o Senhor. Então a iniquidade também pode ser gerada por trauma. Também pode ser gerada pela rejeição. Não esqueça, a definição de trauma é ferida. Tudo que causou ferida na sua vida é um trauma. E gerou iniquidade na sua vida. Seja medo, seja rebeldia, seja vícios, seja autocompaixão. Tem muitas pessoas que são vítimas da autocompaixão. Eles são os tadinhos que sofrem e mais ninguém sofre como eles. Essas são evidências da rejeição.
Isso, portanto, gera iniquidade na vida da pessoa. O tema que vamos tocar agora é operação da iniquidade. Como é que a iniquidade opera? A iniquidade tem 3 princípios ativos que operam em uma pessoa. Estes princípios foram vistos, foram olhados, tiveram lugar segundo as revelações que Paulo e João experimentaram. Isso foi escrito em Tessalonicenses e em Apocalipse. Tanto Paulo como João, eles olharam estes princípios ativos da iniquidade. Paulo, 50 depois de Cristo, e João, 90 depois de Cristo. Eles olharam esses 3 princípios. Mas esses 3 princípios estão registrados. O primeiro se encontra registrado em 2 de Tessalonicenses 2, no verso 10. Busca aí 2 de Tessalonicenses 2, o verso 10. Segunda de Tessalonicenses 2, no verso 10. Disse com todo engano de injustiça. A palavra injustiça é a palavra diquia, que significa iniquidade. Aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Primeiro princípio, então, ativo da iniquidade. Aqui fala de todo engano de iniquidade. Este princípio ativo da iniquidade se chama o engano da iniquidade. Como é que ele opera? Como é que se manifesta? Faz a pessoa crer que está bem. Faz que a pessoa acredite que está tudo bem e que ela não precisa ser ministrada nesta área. Não há pior pessoa para ministrar que a pessoa que acredita que não precisa de ministração. Você não pode ministrar alguém que ele não acredita que precisa de ajuda. É o pior que você pode fazer. Mas isso mostra o engano da iniquidade. Diz, e com todo engano da injustiça e iniquidade, para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Segundo princípio ativo da iniquidade, aí no verso 11. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Começa através do poder enganoso. Então, aqui nós vemos que o segundo princípio tem a ver com o poder enganoso. O primeiro componente da iniquidade é o engano da iniquidade. Faz crer a mentira à pessoa. O segundo é o poder enganoso, que faz que a pessoa acredite na mentira de que ela não precisa ser ministrada. Primeiro componente é o engano de iniquidade, então, faz crer a pessoa que ela está bem, que não precisa de ministração. Segundo princípio ativo, o poder enganoso, faz que a pessoa acredite nessa mentira, que a pessoa acredite que ela não precisa ser ministrada, que a pessoa acredite que ela não tem nada que precisa ser ministrado. Essa é a operação do erro. Terceiro princípio ativo da iniquidade. Apocalipse 13, 10. Se alguém leva para cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Terceiro princípio ativo, então, é a catividade, o cativeiro. Primeira coisa, então, o engano de iniquidade faz crer a pessoa que está bem. Segunda coisa, segundo
princípio ativo da iniquidade, o poder enganoso faz que a pessoa acredite na mentira de que ela está bem. E o terceiro é que se configura a catividade da pessoa, se configura o cativeiro da pessoa e faz com que a pessoa esteja limitado. Três princípios ativos da iniquidade: o engano da iniquidade, o poder enganoso e a catividade. O engano da iniquidade, novamente, te faz crer que está bem, faz crer a pessoa que está bem. O poder enganoso faz crer na mentira. E essas mentiras formam na pessoa fortalezas mentais, paradigmas que limitam a pessoa, que configuram a catividade, o cativeiro das pessoas. Três componentes, então, ativos da iniquidade. Vamos ver agora, nós já vimos os princípios ativos da iniquidade, vamos ver os componentes da iniquidade. Componentes da iniquidade. Primeiro componente da iniquidade é o espírito geracional. Lucas 11, desde o verso 24 ao 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, donde saí. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Aqui nós vemos o primeiro componente da iniquidade, o espírito geracional. Mas esta passagem tem sido usada muitas vezes para falar sobre a libertação pessoal, para falar que quando você é ministrado em libertação, você tem que encher a sua casa, tem que encher a casa de muita palavra, para que não voltem 7 espíritos piores. Quantos de vocês conhecem esse ensino? Mas esse ensino está errado. Porque aqui não está falando de uma libertação pessoal. Aqui fala de uma libertação familiar. A palavra casa, no original, no grego, é a palavra oikos, que significa linhagem. Então está falando de um espírito que age, que atua, não apenas em uma pessoa individual, senão que opera na linhagem de uma família, que opera em uma casa, mas o termo casa tem a ver com a linhagem, a linha familiar. Um espírito geracional é uma entidade espiritual que afeta uma linhagem familiar e é transferido através dos genes e pode permanecer conectado aos membros da família por muitas gerações se a iniquidade não é ministrada. Os espíritos geracionais, eles são transmitidos através da genética. Na verdade, toda a iniquidade é transferida através da genética. Mas estes espíritos permanecem nas linhas familiares até que eles são detectados, até que a iniquidade é ministrada. Se a iniquidade não é ministrada, eles podem permanecer gerações e gerações, passar de uma a outra geração. Agora, a Bíblia diz que este tipo de espírito, a Bíblia fala que é um espírito imundo. O espírito geracional é um espírito imundo. Mas, no grego, espírito imundo está relacionado com duas palavras: pneuma akatarton. Pneuma akatarton. Qual é a característica desses espíritos geracionais? Qual é a característica dos pneumas akatarton?
diz que eles buscam o quê? O repouso. Eles buscam permanecer em repouso. Eles procuram não ser detectados nas linhagens familiares e permanecer em repouso para viajar gerações e gerações. Repouso então significa que ele tenta permanecer sem manifestar-se. É importante que você guarde este conceito. Os espíritos geracionais então podem estar presentes na pessoa, mas a pessoa nem saber que tem esses espíritos. Por quê? Porque não se manifestaram. Diz que quando esse espírito sai, ele procura que o repouso e vai buscando uns lugares, e se não encontra a casa cheia, ele volta e volta com 7 piores. Repouso então tem a ver com que o espírito quer passar desapercebido, sem que ninguém o detecte. Isso é para passar à seguinte geração. Estes espíritos então podem permanecer por muitas gerações conectados às pessoas, conectados aos membros da família. Agora, eles se posam nas linhagens familiares, nas casas onde entra através de um membro da família. Alguém teve que abrir a porta para esse espírito geracional. Eles não entram pela força. Alguma porta tem que se abrir para que eles comecem a operar na linhagem familiar. E essas portas são as iniquidades geradas pelos antepassados. De preferência, eles vão entrar através dos pecados, das rebeliões, das iniquidades dos pais. Não esqueça algo. A iniquidade, ela se herda até 3 e 4 gerações. O pecado não. O pecado não se herda. O que se herda é a iniquidade. O que nós herdamos é a tendência ou a inclinação a pecar nos pecados dos nossos antepassados. Nós não herdamos o pecado, herdamos a tendência a pecar nesse tipo de pecados. Então os pecados dos nossos pais abrem portas para que os espíritos acatartam, os espíritos imundos, comecem a viajar nas linhas geracionais. Isto é lógico que se nossos pais se arrependem e pedem perdão pelos pecados, isso é ministrado. Mas o que acontece é que a maior parte de nós vimos de gerações que não conheciam ao Senhor, portanto geraram muita iniquidade. E ao gerar a iniquidade, ao gerar o pecado, eles transferiram nas nossas vidas tendências e inclinações, mas junto com essas tendências e inclinações, eles transferiram espíritos geracionais. Então o espírito geracional entra de preferência através dos pais ou irmãos mais velhos, o primogênito, ou alguém da família com hierarquia ou responsabilidade de adulto. Este espírito é um espírito que busca repouso, que espera a seguinte geração, depois de ter causado dano na geração anterior, em alguma época anterior. Agora, o fato de que ele se mantenha em repouso não quer dizer que ele não causa dano. Há efeitos negativos e agora está em repouso esperando afetar a seguinte geração. Mesmo ele estando em repouso, ele causa danos na linhagem familiar das pessoas. O fato de que não esteja ativo não significa que ele não causa dano na vida das pessoas. É por isso que às vezes nós vemos que a pessoa tem um comportamento até determinada idade ou até que determinada situação acontece na vida dele, que é como que se ativasse
algo que estava dentro dele, mas que a pessoa não sabia. Se ativa o espírito geracional, se ativa o espírito acatarton. E amanhã nós vamos ver que essa ativação, o ligar, o desligar, está diretamente ligado na genética. Vamos ver que os espíritos acatartons, eles atuam diretamente nos genes. É por isso que às vezes se ligam genes, às vezes se desligam, às vezes se silenciam os genes. Mas é importante então entender que eles tentam permanecer em repouso para viajar na linhagem familiar. Há muitas pessoas que estão debaixo do assédio do espírito acatarto, mas não sabem que está abaixo essa opressão, porque não se manifestou. Mas o fato de não ter se manifestado não quer dizer que ele não esteja presente. Às vezes assumimos que por não haver manifestações violentas nas pessoas, elas estão livres deste tipo de espíritos. Mas isso não necessariamente é verdade. Os acatarton, ainda que não se manifestem os espíritos imundos, eles danam determinadas áreas da vida da pessoa. Eles afetam a linhagem familiar. Vamos ver 8 dos problemas mais frequentes no lar que está relacionado a espíritos geracionais. O primeiro, problemas econômicos. Ataques constantes à economia, espíritos de pobreza. Tem pessoas que não conseguem ter um emprego. Mesmo que façam de tudo, a porta não se abre. Isso é uma evidência de um espírito geracional, de um espírito acatarton operando na vida da pessoa. Ainda que está em repouso, está danando a economia da pessoa. Outro problema frequente: divisões. Ataques à família com espíritos de contenda. Contenda, ciúmes, divisões, dissensões dentro da mesma família. Tem famílias nas quais ninguém pode estar bem com ninguém. Todo mundo tem que brigar para que seja algo normal dentro desse tipo de famílias. Isso mostra a evidência dos espíritos acatarto. Tem pessoas que até que não brigam com todo mundo, elas não estão contentes. Isso mostra a evidência de um acatarto. Divórcios, separações ou abandonos. Isso tem a ver com um ataque aos pais. Um ataque à família. Ataque às cabeças da família. Você já viu que há historiais familiares nos quais você encontra que o pai divorciou, o filho não divorciou, mas o neto divorcia. Por que é que em algumas gerações nós não notamos a evidência deste espírito? Porque a função principal dele é permanecer em repouso, sem ser detectado, para viajar mais gerações. Então o pai divorciou, abriu a porta para um acatarton de divórcio. O filho não divorciou, mas o neto novamente divorcia. Mas o fato de o filho não ter divorciado não significa que o filho não tenha problemas no casamento. Está me seguindo? Rebelião, ataques. Este é um ataque aos filhos. Abusos psicológicos ou físicos. Patriarcado ou matriarcado déspota. Isto mostra a operação de um espírito acatarton. Patriarcado ou matriarcado déspota. Enfermidades, já sejam frequentes, sejam prolongadas, cíclicas e até podem ser mortais. A catarton de morte pode viajar
na linhagem familiar. O pai morreu de câncer, o filho morre de câncer, o neto morre de câncer. Mas na quarta geração, ninguém teve câncer. Isso não quer dizer que eles estão livres da operação desse espírito geracional. Pode ser que ele esteja em repouso. Mortes, já seja prematuras ou ancestrais, por acidentes inexplicáveis. Pessoas que morrem de um momento para outro e ninguém tem uma explicação. Que 2 dias foi detectado o câncer e ao 3º dia a pessoa morreu. Muito rápido. Isso tem a ver com a operação de espíritos acatáton, espíritos geracionais. E toda outra classe de espíritos imundos. Lascívia, mentira, temores, medos. Agora, devemos identificar o receptor do espírito acatáton. O que devemos reconhecer é quem abriu a porta para que esse espírito conseguisse operar na nossa linhagem. Quem foi o receptor na família ou na casa? Não esqueça que casa fala de linhagem familiar. Então, quando aqui fala que o espírito acatáton, ele sai da pessoa, mas se encontra a casa que não está cheia, ele pode voltar, não necessariamente fala da mesma pessoa. Fala que um espírito acatáton pode sair de uma pessoa, mas se a iniquidade não é ministrada, ele pode voltar nas gerações seguintes com mais 7 piores. Não é aplicável só a uma pessoa, é a linhagem familiar. Se saiu do pai, mas a iniquidade não é ministrada, ele pode voltar depois no filho ou no neto. A Bíblia fala algo bem claro. Fala que ele entrou. Volta aí a Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa, donde saí. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 piores do que ele. E entrando, habitam ali. Quer dizer que se a iniquidade não é ministrada na linhagem familiar, ele pode sair, mas isso não garante que ele não vai voltar em gerações futuras. E por isso que é tão importante que a iniquidade seja ministrada. Porque se não é ministrada, os acatáton, eles podem voltar em gerações posteriores. Está me seguindo? Agora, se a Bíblia diz que ele entra de novo, é porque alguém abriu novamente a porta. Que é o que Satanás faz? Satanás faz com que a pessoa cometa o mesmo pecado dos seus antepassados. Não esqueça que a iniquidade é a tendência, a inclinação, a fraqueza a pecar nos pecados dos nossos antepassados. Então, o que Satanás vai fazer é que essa mesma pessoa cometa o mesmo tipo de pecado para que novamente o acatáton entre e viaje na linhagem familiar, afetando toda a casa espiritual. Isto nos mostra algo. Ele precisa de alguém que abra a porta novamente para ele, para que ele possa entrar novamente na história da família e assim em todas as áreas, que consiga em um lar. Agora, quais são as portas deste espírito, do acatáton? São os direitos que é dado para ele entrar. O mundo espiritual não funciona à força. Ele não entra à força. Entra somente através de uma disposição ou permissão. Entra através de um direito otorgado. Entra através do pecado nas gerações posteriores, que faz com que ele tenha permissão, segundo a iniquidade geracional, de operar novamente nas pessoas.
Como combatimos este tipo de espíritos? Primeira coisa, que precisamos ministrar a iniquidade. Não adianta você expulsar o espírito geracional se a iniquidade não é ministrada. A forma de combatê-lo é detectar qual é o membro da família que abre a porta. Quem continua nos ciclos de pecado dos ancestrais. Agora, para ministrar este tipo de espíritos, nós precisamos da libertação. Libertação do receptor do acatarto. Qual é o receptor do acatarto? A iniquidade. Agora diz aí mesmo: ora, havendo o espírito imundo saído do homem, o fato de sair não implica que ele não vai voltar, mas ele tem que sair. Mas quando você ministra a iniquidade e tira o espírito acatarto, ele não tem legalidade para voltar nunca mais na linhagem familiar. É por isso que o que você vai fazer nestes dias vai afetar não só a tua vida, sino vai afetar a tua linhagem, a tua casa. Agora diz em Lucas 11:24, que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. E não encontrando, diz: voltarei para minha casa onde saí. Anda por lugares áridos, lugares onde não há água, lugares onde não há palavra do Senhor. Voltamos ao ponto de que a palavra do Senhor tem que ser estabelecida nas nossas vidas e nas nossas linhagens. E por isso que os judeus, eles tomam tanto cuidado em que seus descendentes memorizem a Torá até os 13 anos, para se assegurar que exista palavra na sua linhagem familiar. Precisamos da palavra, precisamos da água da palavra que nos lave, para que estes espíritos geracionais não voltem a entrar, não voltem ao repouso. A palavra incomoda este tipo de espíritos. De fato, algo que pode acontecer a partir deste momento é que muitas pessoas se sintam incomodadas, que comecem a ter algum tipo de pode ser dor, algum tipo de manifestação. Incômodo, eu estou me sentindo estranho. É porque o acatarton que estava em repouso na tua vida começou a ser incomodado. Mas começou a ser incomodado porque depois de confessar a sua iniquidade, ele vai sair da tua vida, da tua linhagem, e nunca mais vai voltar. Então, se você está sentindo algo, não fique assustado. É normal, é comum que você sinta isso, porque ele não foi confrontado. Ele permanece em repouso até que ele é descoberto. Aí ele começa a manifestar. Amém? Tem alguém passando mal? Você está passando mal? Eu sei que tem mais pessoas que estão passando mal aqui. Pode ser sono, pode ser mal-estar, a cabeça, as costas. Esses são os acatarton que eles estão se mexendo. Mas glória a Deus que eles estão se mexendo, porque eles vão sair. Aleluia. Casa, então, no grego é a palavra oikonomos, que significa casa familiar, ou alguém que está na casa. Se a linha familiar não é ministrada, se a linhagem não é ministrada na iniquidade, ele vai voltar, ele vai entrar por meio de outra pessoa. Agora olha o que diz aí. Diz: tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Quantos de vocês já ouviram falar de alguma criança? Meu Deus, ele é seu avô aumentado 7 vezes. Ele é o pai
piorado 20 vezes. Isso mostra a operação deste espírito acatato. Mas olha aqui alguns detalhes importantes. Diz que quando ele sai, ele vai procurando repouso. Se não encontra, ele volta na sua casa onde ele tinha repouso. E se encontra a casa varrida e adornada, ele entra e entra com mais 7 piores. E o estado dessa pessoa vai ser pior do que o estado primeiro. Varrida e adornada significa que houve uma limpeza, houve uma ministração, mas não foi constante e ficou na aparência, ornamentado, adornadinho, mas não se continuou na ministração. Querido, algo que você tem que entender aqui é que não termina todo nestes 2 dias, apenas começa. Mas você vai receber ferramentas para você continuar nesse processo de ministração. Amanhã nós vamos ter uma sessão de ministração muito profunda. Mas entenda algo, não se soluciona em uma só vez. Precisamos levar uma vida constante de ministração. Por isso que a palavra do Senhor fala da santificação. Precisamos nos santificar constantemente. Não pelo fato de você ter vindo aqui, você vai sair sem nada de iniquidade, não. Mas você vai sair com armas e ferramentas para continuar ministrando a iniquidade na sua vida. De fato, o Espírito Santo vai continuar te revelando e mostrando iniquidades que ainda estão prendendo a tua linhagem. Amém? Mas não podemos ficar na aparência. Varrida e adornada tem a ver com aparência. Tem pessoas que foram ministradas uma vez e acham que já acabou tudo. Agora já eu confessei, acabou tudo. Não. Você tem que continuar na santificação. Você tem que continuar na dependência do Espírito, procurando que Ele te leve a toda a verdade. A palavra do Senhor diz que Ele nos levaria a toda a verdade. É tempo de deixar a falsidade e pedir que o Espírito da verdade nos leve a toda a verdade. Não termina aqui, aqui apenas começa. Mas você vai sair bem equipado para poder continuar nessa caminhada. Amém? Não podemos viver cristianismo de aparência, onde está tudo bem, tudo é na bênção, tudo é na graça, mas é tudo uma desgraça. Como é que você está tudo bem, tudo na graça? Você sabe que está cheio de pecado. Temos que aprender a ter vidas transparentes. A hipocrisia religiosa tem feito que as pessoas fiquem na escravidão, só por não aparentar. Que o que as demais pessoas vão falar se eu passo na frente? Outro dia eu estava em uma reunião de pastores. Eu falei, é por isso que todo o povo é desse mesmo jeito. Alguém fez uma chamada ao altar para que os pastores passassem para receber algo de outro preletor. Sabe que a maior parte nem passou. Porque acham que estão bem. Tão baixo o engano da iniquidade, tão baixo o poder enganoso da iniquidade. Querido, não há ninguém aqui que possa falar que está livre da iniquidade. Ninguém pode falar. Todos temos que reconhecer que somos necessitados, que precisamos da intervenção sobrenatural do nosso Senhor para sermos ministrados e experimentarmos a liberdade nas nossas vidas. Quando se fazem as chamadas para que as pessoas sejam livres, você deveria ser o primeiro em passar. Em vez de estar pensando, que vão falar de mim? É que eu sou o apóstolo Fernando, eu não posso passar. Pelo amor de Deus. Eu sou o primeiro que preciso ser ministrado nesta área. Ainda há áreas da minha vida que não glorificam a Deus. Eu não poderia te falar que eu não tenho iniquidade. Eu tenho. E estou batalhando contra ela. Não acaba aqui, apenas começa. Amém? É hora de sair de um cristianismo de hipocrisia, de aparências.
E aqui algo importante: ninguém de nós deve pensar que não haverá consequências pelos pecados que cometemos e que não tratamos de corrigi-los ou afastar-nos disso. Quando você peca, querido, você está afetando as suas gerações. Quando nós pecamos, somos responsáveis de arrumar as contas com o Senhor pelas nossas vidas, mas também pelas nossas gerações. Agora, quando a catástron sai da pessoa, não necessariamente da linhagem, e ele volta com 7 piores. Mas volta com 7 piores quando a casa está adornada e varrida, quando achamos que não necessitamos mais ministração, e quando eles voltam e o estado das pessoas é pior. Quantas vezes nós vemos pessoas que são ministradas em libertação e vemos elas depois 7 vezes piores? Porque não acaba em uma ministração. É uma vida de santidade. Ser cristão significa tomar a cruz, negar a tua vontade e fazer a vontade de Jesus. Isso não é automático, é uma vida de negação.